Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao culto desta manhã. Vamos nos levantar e vamos cantar e louvar ao Senhor com o hino 484, o cantor cristão. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Oh, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Sua venda ao mundo é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por estar com vida e com a vida que recebi do Senhor e também com a vida eterna nos méritos de Jesus Cristo, por graça e misericórdia do Senhor, uma vida que não se acaba, que é eterna, conquistada com o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz. Eu quero te louvar e adorar o Senhor na beleza da sua santidade, porque não é pelos nossos méritos, é pelo teu amor e nos méritos do teu Filho, o Deus Salvador, Jesus Cristo. E temos o privilégio de podermos estar louvando, exaltando e glorificando o teu nome. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. E no número 79 do cantor cristão. Um bom amigo e fiel achei, Jesus, meu Salvador, contar aquilo que fez por mim, eu quero você com fervor, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo-me da alegria sem par, que prazer, prazer do mal não deixa de defender, seguro bem estou, com forte braço, com seu poder, ampara-me, contente vou.
graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. E quando necessitado sou, eu posso recorrer ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher. Graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. Em Cristo todos encontrarão amigos sem igual, amigo que lhes concederá felicidade paterna. Graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. Louvado seja o santo, eterno e glorioso nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos estudando a palavra de Deus por capítulos e versículos de forma textual e expositiva. E nós estamos em uma série de mensagens denominado Elias o Profeta, que começamos em 1 Rei, capítulo 17, narrando a história de Elias, é a história de Israel. 900 anos antes de Jesus Cristo, 100 anos depois de Davi. E nós podemos aprender na palavra de Deus, no relato do livro dos reis, quantas coisas aconteceram. E o capítulo 21, ele começa dizendo: e passado todas estas coisas, ou passado estes acontecimentos estes que já mencionamos aqui, que já trabalhamos por outras 4 vezes na oportunidade desperdiçada, hoje oportunidade desperdiçada 5, muitas coisas que aconteceram. Elias, da cidade de Tisbe, o tisbita, vindo falar ao rei Acabe, em decorrência do pecado em Israel, de o povo ter deixado de adorar e honrar o Criador, e ter em Samaria, sede oficial, ou o palácio real, e que nesta cidade de Samaria foi erigido um templo a Baal, e essa prática foi acontecendo em virtude do casamento de Acabe com Jezabel. E veio o profeta Elias da parte do Senhor, dizendo a Acabe que por 3 anos e meio não choveria em Israel. E nós vimos este relato que aconteceu, como Deus agiu, tirando o profeta, levando ele
às margens de um ribeiro, e ali ele sendo sustentado por corvo e bebendo água do ribeiro, e o alimento que o corvo trazia era carne e pão de manhã e de noite. E depois Deus pede para que ele vá até uma outra cidade e que lá encontraria uma mulher e que ela era viúva e que ela o sustentaria, a sunamita. E Deus foi trabalhando e ele voltou, teve um encontro de novo com Acabe, disse a Acabe que iria chover, e choveu, e pediu para que se reunisse no monte os profetas de Baal, os 450 com mais os 400 de Acera, e lá aconteceu os preparativos para o sacrifício, e Deus se manifestou aceitando o sacrifício que Elias fez de uma forma espetacular, e ali Acabe não creu. O povo disse 2 vezes com o rosto em terra: só o Senhor é Deus. E aí nós vemos que, passado estas questões, veio à cidade de Samaria um grupo de mais de 20.000 homens para saquear Samaria, e um profeta da parte do Senhor veio até a Acabe e lhe falou os acontecimentos que haveriam de acontecer, e eles venceram aquela batalha com 232 moços, né? E com 7.000 homens não preparados para a batalha. E depois volta o profeta de novo, dizendo que era para Acabe se preparar, que um ano depois viria o exército de Ben-Hadad outra vez, e agora ia para Jezreel, onde tinha um outro palácio do rei Acabe, um lugar onde se preparava pessoas para a batalha, para treinamento. E o Senhor falou pela boca do profeta que eles viriam porque tinham imaginado em os seus corações que o Deus de Israel era um Deus somente das montanhas e não era o Deus das planícies. Então eles levantaram 100.000 homens, e em vez de vir com aqueles 32 reis, foram substituídos por 32 capitães experientes. E aí esses capitães disseram para Acabe que ele deveria, com os cavalos e cavaleiros e mais os carros, com 27.000, estar em um outro pelotão, e vieram a Jezreel, se encontraram, ficaram 7 dias frente a frente um com o outro, e no 7º dia começou a batalha. E esta batalha de um dia, 100.000 homens da Síria morreram, fugiram para uma cidadela e lá se encostaram próximo a um muro, e esse muro caiu sobre 27.000 homens e morreram. E aquilo foi algo maravilhoso, em que Acabe poderia ter, dentro destas oportunidades que Deus lhe estava dando, estar crendo e servindo e adorando a Deus. Ele tem a oportunidade, porque Acabe não morreu lá na queda lá daquele muro, porque estava em um quarto dentro, lá no fundo da cidade. Houve aí um planejamento, porque diziam os que estavam com Ben-Hadad que os reis de Israel eram reis bondosos, que por certo deixaria ele vivo. Ele vem com cordas na cabeça, ele vem com panos grossos de saco sobre a cintura,
E a notícia é dada para Acabe, e Acabe diz: mas ele está vivo ainda? Ele é meu irmão. E faz um acordo comercial e recebe de volta aquilo que Onre, seu pai, havia perdido em Hadade, pai de Ben-Hadad. Ben quer dizer filho de Hadad. Então, ele devolve isso e ainda faz a promessa de abrir uma rua comercial lá nos termos dele, e Ben-Hadad fica com vida. O amado Jesus Cristo, a boca de Deus, de novo, no profeta, vem falar para ele do pecado dele e da morte que ele teria. É impressionante nós vermos, e por isso que nós vamos estar vendo agora 1 Reis, capítulo 21, de 1 a 4. 1 Reis, capítulo 21, de 1 a 4. Então, na leitura da palavra de Deus, quando você for ler, e passados estes acontecimentos, é tudo aquilo que eu vos falei de uma forma sintética, né? Aconteceu que Nabote, o Jizreelita, tinha em Jizreel uma vinha junto ao palácio de Acabe. Acabe falou com Nabote dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de uma horta de legumes, porque me está próxima junto à minha casa, e eu te darei por ela uma outra vinha melhor do que essa. Ou, se melhor te parecer, te pagarei o seu valor em dinheiro. E Nabote, porém, respondeu a Acabe: me guarde o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. E voltou Acabe à sua casa, desgostoso e zangado pela palavra de que Nabote, o Jizreelita, lhe tinha respondido, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E se deitou em sua cama e voltou o seu rosto e não comeu pão. Em outras versões está escrito: e voltou o seu rosto para a parede. Senhor Deus, eu quero mais uma vez exaltar e glorificar o teu nome. Estou aqui, Pai, na tua casa, na tua presença, com a incumbência, Pai eterno, de pregar o evangelho, para que as pessoas possam compreender, meu Deus, o sentido real da história narrada na tua palavra, que é real, que é verdadeira e que tem ensinos grandiosos para as nossas vidas. Eu quero pedir a tua ajuda na instrumentalidade do Consolador, do Paracletos, do Espírito Santo, para que ilumine os meus pensamentos e que possa iluminar os pensamentos de todos aqueles que hão de ter contato com esta palavra, que estão tendo agora, e possa aprender acerca da lei do Senhor, que é perfeita e refrigera a alma, e compreender a tua palavra e aprender a estudá-la de uma melhor forma, para uma melhor compreensão, para maior serviço, testemunho e honra ao teu nome. Nos ajude, dá-nos a tua porção e a tua graça para este dia, para este culto, para esta hora, no nome de Jesus Cristo. Amados do Senhor, Nabote era um homem que era vizinho do palácio e que tinha uma vinha. O vale de Jezreel era com um solo muito fértil, muito rico. E ali se dava de tudo, inclusive era uma região vinícola. E Nabote tinha uma vinha. E não era uma vinha qualquer. Não era uma vinha que ele havia comprado com o seu dinheiro, mas era uma vinha que ele tinha herdado do seu pai. E quando
ele recebe a proposta de troca ou venda desta propriedade, ele, aqui no versículo 3, disse: me guarde o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Isso aqui para nós, ocidentais e não judeus, não tem sentido algum. Porque é muito comum a gente ver em os nossos dias, ou nos dias da nossa existência, é de que comumente as pessoas herdam de seus pais bens imóveis. E dá uma briga danada entre os herdeiros, e quem normalmente fica com a maior parte são os advogados. Mas na palavra de Deus, nós podemos ver que é lei de Deus, ao receber a herança, não se desfazer dela. E ainda é muito mais restrita pelo fato de que em Israel havia 12 tribos. E para que uma tribo não prevalecesse contra a outra nas negociações das filhas em casamento, para que os bens herdados permanecessem com os filhos e não fosse nem vendido e nem trocado. Vamos ver lá em Levítico. Nós vamos ver lá em Levítico, (25). E eu gostaria, Alex, de estar vendo em Levítico o capítulo todo, porque ele é muito rico. Fala de muitas coisas e que são de suma importância. O versículo que eu passaria era só o 23, mas vale a pena ler. Olha o que está escrito. Então o Senhor Deus falou a Moisés o seguinte: fala aos israelitas e comunica-lhes, quando entrares na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para Yahvé. Durante 6 anos semearás o teu campo, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherá os produtos dela. Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático, Shabat para Yahvé. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha. Não ceifarás as tuas espigas, que serão reunidas em feixes, e não vindimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano completo de descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem em tua propriedade. Também o teu gado e os animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Contarás as 7 semanas de anos, as 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então façam soar o chofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês. No dia das expiações farei soar essa trombeta em todo o país.
declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu, cada um de vós retornará à propriedade da sua família e para o seu próprio clã, para a sua própria tribo. O 50º ano será para todos vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis as espigas que crescem por si mesmas, nem colherei das vinhas não podadas. O jubileu será para vós o ano da libertação, sagrado entre todos os israelitas. E nesse período, todos vós alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Neste ano de jubileu e libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao seu primeiro dono. É lei. Portanto, se venderes ao teu compatriota ou dele comprares, que ninguém prejudique ou cause prejuízo ao seu irmão. Segundo o número dos anos decorridos depois dos jubileus, comprarás o teu compatriota, e segundo o número dos anos das colheitas, ele te estabelecerá o preço, e ele te estabelecerá o preço da venda. Quanto maior o número de anos, mais aumentarás o preço, e quanto menor o número de anos, mais reduzirás, pois ele te vende um determinado número de colheitas. Ninguém dentre vós oprime ou explore o seu próximo, contudo tenha o temor de teu Deus, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos, guardá-lo-eis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. A terra dará o seu fruto, comê-lo-eis com fartura, e habitareis em segurança. Se disserdes que comeremos desse 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos, eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo, olha só isso aí, de modo que vos garanta produtos por 3 anos, uma colheita para 3 anos. Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos, lá do 6º até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. A terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. E vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Olha o que nós somos nessa terra, tá? Vamos lá. Para toda a terra que possuídes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. Você vende, mas tem o direito de recomprá-la. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, o seu parente mais próximo virá a ele. O seu parente mais próximo virá a ele se ele estiver em condição de empobrecimento, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende ao seu irmão. Aquele que não tem ninguém para exercer este direito, aquele que é filho único, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda, e assim restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta e retornará à sua propriedade. Aquilo que a lavoura dava e aquilo que ele ganhava com aquilo que se plantava e se colhia. Se não tiver meios para realizar esta restituição,
A propriedade vendida permanecerá com aquele que comprou até o ano do jubileu. 55 anos. O ano da libertação, o jubileu, o comprador a libertará para que volte ao seu primeiro dono. Então, aquele que não teve dinheiro para recomprar, quando chega o ano do jubileu, aquilo é devolvido para ele, gratulatoriamente. Porque aquilo que a pessoa colheu no longo que teve aquela propriedade foi o suficiente daquilo e lucrou ainda em cima daquilo pelo qual ele vendeu. Por que eu estou enfatizando estas coisas? Porque Acabe quer comprar a vinha de Nabote. Parece simples essas questões, mas a gente tem que entender qual é o procedimento. Por que Nabote diz... Me guarde o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade com muralhas, terá o direito de tornar a comprar a casa até o final do ano que se segue a venda. Então, só no mesmo ano e no ano seguinte. Mas se não for realizado o resgate no final do ano, a casa na cidade com muralhas será considerada propriedade daquele que a adquiriu e dos seus descendentes para sempre. Não será liberada no ano do jubileu. Na cidade, mas no campo é outra coisa. Contudo, as casas das aldeias sem muralhas serão consideradas como situadas no campo e haverá elas direito de resgate e o comprador deverá libertá-las no ano do jubileu. Tudo bem escritinho. Quanto às cidades dos levitas, as casas das cidades suas, possessão, tem eles um direito perpétuo de resgate. Não entram nisso. Terminou aí, Alex? Se um levita que sofre o efeito do direito de resgate, no jubileu ele deixará a propriedade vendida para voltar à sua casa na cidade em que ele tem um título de propriedade permanente. As casas das cidades dos levitas são de fato propriedade deles no meio dos israelitas. Não cabe a eles aquele decreto anterior. Todavia, as pastagens pertencentes às suas cidades não poderão ser vendidas, portanto são consideradas propriedades permanente deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não conseguir sustentar, tampouco tiver com que te pagar, tu sustentarás como se ajuda a um estrangeiro ou hóspede, e ele viverá contigo. Não tomarás dele nem juros, nem usuras, mas terás o temor do teu Deus, e que o teu irmão viva em paz contigo. Não lhe emprestarás dinheiro a juros, nem lhes dará alimento para receber lucro. Dinheiro é para emprestar, para receber o mesmo. Eu sou Yahvé, vosso Deus, vos libertei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser adorado como vosso Deus. É muito simples lermos, e passados estes acontecimentos, aconteceu que Nabote. É preciso examinar as Escrituras para entendermos o que nelas estão escritos. Se nós estivermos vendo em Números 36, e eu quero ver de 1 a 7, você vê todo o contexto lá na sua casa, que é importante para você compreender a resistência de Nabote de não vender a sua vinha. Apresentaram-se então os chefes das casas patriarcais, as famílias que pertencem às tribos dos filhos de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que fizeram parte dos clãs dos descendentes de José, pediram a palavra na presença de Moisés e dos príncipes, chefes das famílias israelitas. E questionaram. Yahvé ordenou a meu senhor que se desse terra aos filhos de Israel.
repartindo-a por meio de sorte, o meu senhor recebeu do Senhor ordem de dar a parte da herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora, supondo que elas venham a se casar com homens de outras tribos israelitas, neste caso a herança que lhes pertence será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Desse modo, quando chegar o ano do jubileu para os filhos de Israel, a parte da herança dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer e será subtraída da parte da nossa tribo. Então, orientado por Yahvé, Moisés transmitiu aos israelitas a seguinte ordem: a tribo dos descendentes de José falou com justiça. Eis que Yahvé ordena quanto às filhas de Zelofeade, elas têm permissão para casar-se com quem lhes parecer bem, contanto que se casem dentro do clã da tribo do seu pai. A herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra. Os israelitas permanecerão vinculados, cada um com a herança da sua tribo. Nabote e Acabe são do mesmo clã. Então não tem o prejuízo de tirar de uma tribo e dar a outra. Mas é uma herança que recebeu dos seus pais e que não lhe é permitido por aquele que está acima de Acabe, que é Deus. E é importante entender o porquê Acabe fez biquinho e emburrou. Primeiro porque quer usar de esperteza sobre Acabe. Normalmente, quando alguém vai vender para outro alguma coisa, quer dizer ao outro que aquilo que ele tem em troca é melhor daquilo que ele está comprando. Como que alguém vai se desfazer de alguma coisa melhor para comprar uma coisa pior? É a proposta que Acabe está fazendo para ele. Eu te darei por ela outra vinha melhor que essa. Não tem cabimento. É uma proposta enganosa. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, do amargo doce e do doce ferro. Acabe também sabe, Acabe também conhece a lei, mas ele quer aquilo para ele plantar hortaliças e legumes. Você acha que Acabe, naquele imenso vale, ele não tinha lugares para fazer isso? Mas por que ele quer de Nabote? É o mesmo que acontece com Davi. Davi subiu lá no alto do seu palácio e viu a mulher de Urias tomando banho. Ele tinha várias mulheres. Por que ele queria aquela lá? Ele não precisava dela. Aqui é uma semelhança espiritual igual. Porque tanto Urias quanto Nabote vão ser mortos. O rei pode muito, mas o rei não pode tudo.
é o mesmo que vos dizer o que está nas letras, na palavra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Há limites para tudo e para todos. Não há nenhum poder ilimitado, porque há uma lei, há um estatuto. Como no nosso país há uma carta magna, que estão sendo violadas agora, há 4 anos, assustadoramente. Alguém que se acha acima do bem e do mal, decreta e aparelha todas as coisas para que sejam da forma como quer. Mas há uma carta magna. E a carta magna em Israel é a lei que está na Torá. Não é porque Acabe é rei que ele pode tudo. Para ele ter a herança de Nabote, ele precisa passar por sobre a lei de Deus. Amados, Acabe era querido por Deus. Acabe era muito amado de Deus. Mas não é porque ele é amado de Deus que ele fica isento da justiça de Deus. Por mais amado que a pessoa seja, ela tem que cumprir o que está escrito. E é impressionante que, de tudo aquilo que já aconteceu, Acabe ainda continua desafiando a Deus. Nós vamos ver à noite que aquele a quem era para matar, Acabe não matou. E aquele que era para não matar, Acabe matou. Transgressão. Apenas ler, sem estudar e meditar, a gente faz uma leitura dinâmica, porque nós estamos estudando a história de Elias. Elias nem aqui está ainda. Ele vai aparecer lá no versículo 17. Aqui, lá na nossa cronometria, quarta-feira. Elias só vai aparecer aqui quarta-feira. Elias continua, e nós estamos vendo sobre a história de Elias, o profeta, mas dentro da história está Acabe, que é rei em Israel. E Elias aparece na história por causa dos erros de Acabe. Se não existisse erros em Acabe, se ele honrasse e estabelecesse um reino de paz e andasse na presença de Deus, provavelmente Elias não apareceria, e nem Micaías, e nem profeta algum. Então, quando aparece um profeta, é para profetizar coisas ruins. O profeta que só profetiza coisas boas não é profeta de Deus. É profeta mentiroso. Vocês, se não viram, vão ver que Acabe não queria que Micaías viesse falar-lhes. Por quê? Porque, segundo o juízo de Acabe, só lhe trazia coisas ruins. Ruins coisa nenhuma. Embora coisas duras e severas e repreensivas, era por amor de Deus, para com Acabe e para com a nação.
Não é porque você é repreendido que a repreensão é porque não gostam de você. Quando alguém te repreende, é porque te ama. Porque quem ama, corrige. Quando o Senhor chama pastores, Ele não chama para pregar, para repreender, para corrigir. Esse negócio de só dar melzinho na chupeta é de gente que apacenta-se a si mesmo, que quer presentes, que quer benefícios. Ó Elias, que vem trazer mensagem de ruína. Quem alimenta ele? É Deus. Por intermédio de quem? De corvo. Quem alimenta ele? É anjo. E qual é o alimento que vem de Deus? O pão nosso de cada dia. Banquete tem falsos profetas. Não profetas de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, quando nós estamos vendo aqui, é que nenhuma herança de Israel passará de tribo para tribo. Tiago 4,7, Alex. Portanto, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que Nabote está fazendo aqui? Ao dizer, me guarde o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. É uma resistência. Não. O que está escrito é uma outra coisa. Ainda que eu pereça, eu vou obedecer a Deus. Custe o que custar, irmão, obedeça a Deus. Ben-Hadad, ele era um homem que deveria ser morto, mas não foi. E o que aconteceu? A sentença de morte foi dada a Acabe. Vamos ver em Mateus 25, 19. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar as contas com ele. Nabote sabia de que a lei era de Deus e de que ele teria que prestar conta com Deus. E lá em Levítico 25 fala, não pode. Aquilo que se herdou tem que ficar. Quando leio isso, fico vendo os filhos quando recebem. Eu já antecipadamente já dividi com os filhos aquilo que é deles. E já tem gente querendo vender, e tem gente que se vender vai trocar a terra por um carro. Vai morar na favela e ainda fica assim, eu vou vender, se não der certo eu volto para dentro da casa do meu pai. Herança não se vende. Passa de geração em geração. Porque nós somos o que nessa terra? Estrangeiros. Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Estamos aqui de passagem. De quem é essa terra? É minha. Que conversa mole. Do Senhor é a terra. Tudo pertence a Deus. Estamos aqui emprestados. De passagem.
Mas nós devemos atentar para os preceitos de Deus. A vinha de Nabote era um presente por herança, um direito. Aquilo que os pais trabalharam lhe caiu como um presente. Colossenses 4,17. E dizei a Arquipo: cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Então, as coisas que nos são dadas, que chega à nossa mão, e aqui é por herança, e a salvação, ela é por herança, como co-herdeiros em Cristo Jesus, é presente. Então, guarde a tua coroa, para que ninguém a roube de ti. Salvo em condições extremas. Se você for ver lá em Números 36, você vai ver a forma como você vai pagando, como é que vai acontecendo, como você vai fazendo. Então, para você fazer alguma coisa, consulte a Deus, que é por meio da sua palavra, e que aos judeus é por meio da Torá, é da lei, é de estatutos perpétuos. É desta maneira que deve ser feita. E nós vamos ver que há período de que Israel fica cativo 70 anos, porque não guardaram o jubileu, porque não guardaram o descanso sabático da terra. A cada 6 anos a terra, ela não era arada, não era lavrada, e ela só dava daquilo que era dela mesma. E ali era para os animais, é para os pobres, é para... E eles... Então a terra se recuperava. No jubileu, vem a recuperação daquilo que se perdeu. Então Nabote não é um cara que é avarento. Não é um cara que quer fazer por fazer. Ele está fazendo de acordo com a lei de Deus. E Acabe sabe que ele está certo, que ele não tem saída, que aquela terra não vai poder ser dele. É por isso que ele volta triste para a casa dele, que ele volta desgostoso, mesmo sendo rei naquela terra. Ele não podia nem comprar e nem trocar, porque aquilo era herança do Senhor. Dá para entender essas questões? Você pode ficar triste, você pode fazer beicinho, você pode emburrar. O que Deus disse, faça. Obedeça. Não há prejuízo. Quando Deus diz que é de 7 em 7 anos, você viu o que acontece no 6º ano? No 1º ano, a colheita é para 1 ano só. No 2º ano, a colheita é para 1 ano só, na mesma terra. No 3º ano, a colheita é para 1 ano só. No 4º ano, a colheita é por 1 ano só. No 5º ano, a colheita é para 1 ano só. No 6º ano, o que aconteceu de diferente? Que o Senhor abençoou. E a colheita do 6º ano é para 3 anos. Então é melhor obedecer a Deus e receber de Deus do que transgredir contra Deus. Então, aquilo que a gente faz para o próximo, a gente está fazendo contra Deus. Acabe
Ele ia ficar ali bicudo e ele ia digerir aquilo. Não é porque a gente emburra, quando a gente é criança, a gente faz muito disso, né? A gente emburra. E aí a gente tosse. Né? E aí tem que dar aquilo que você quer, não é? Aqui podia emburrar. É um decreto. É um decreto. E outras coisinhas mais que as pessoas se emburram, né? Só para... Amados de Jesus Cristo, essas questões, elas são importantíssimas. Essas questões, nós precisamos entender. Nabote respondeu a Acabe: me guarde o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Aqui não é por amor aos pais, não, tá? Aqui é por obediência a Deus. Abrir mão da herança é abrir mão da vida. Abrir mão da herança é abrir mão de ser abençoado. Aquela é a sua porção. Aquilo é o que você recebeu. Então, guarde aquilo. Honre aquilo. Não jogue aquilo fora. Não entregue para qualquer um. Herança é um bem em Israel, preservado por Deus através da sua lei. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, é desta maneira, é desta forma. Aí você pode dizer, coisa ruim isso, hein? Eu não concordo com isso. Nabote também, Acabe também não concordou. E na mensagem de hoje à noite, vai ter alguém que vai dar um jeito nessa história. E o jeito não é para abençoar, é para a destruição de todos. O erro traz transtornos irreparáveis. Melhor obedecer. Pode emburrar, pode ficar do jeito que você quiser, mas obedeça. Quem é sábio, ouve conselhos. Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pela tua santa, bendita, eterna e gloriosa palavra que não muda, porque o Senhor Deus é um Deus imutável. Ainda que as pessoas queiram dizer que o tempo é outro, que a história é outra, que não é mais como antigamente, que agora, sabe? Para dar um jeitinho, não é bem assim que está escrito. Ô Senhor Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, para que não troquemos a nossa herança por uma coisa que o diabo diz que é melhor do que aquilo que nós recebemos e temos. Guarda-nos, livra-nos do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Com uma oração silenciosa estamos despedidos.